Meus irmãos, dando continuidade na nossa aula, nós tínhamos parado na doutrina do pecado. Então nós vimos que o pecado é algo que afetou toda a raça humana. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune ao pecado. Todos nós somos pecadores e fomos atingidos por ele. Então nós já nascemos pecadores, nós já carregamos essa malignidade, essa doença mortal dentro de nós. Então agora nós vamos ver o pecado na vida cotidiana. Então às vezes eu e você vivemos uma vida e esquecemos de levar em conta o efeito do pecado. E talvez esse é um dos maiores problemas da nossa vida, é porque a gente esquece de doutrinas tão básicas e fundamentais para a nossa vida. Então, vamos caminhando. Então, a declaração de Deus em cada etapa da criação foi que isso é bom. Hoje, porém, não vemos toda essa bondade. O mundo existe numa condição caída e o observamos como pessoas caídas. Muita coisa está desesperadamente errada em nosso mundo e muitos problemas que enfrentamos são um resultado direto da queda da humanidade. Então nós temos problemas, vivemos problemas, somos problemas, resolvemos problemas, participamos de problemas, e isso tudo porque nós pecamos. E eu e você precisamos de entender essa condição de queda, caído. Nós estamos quebrados, afetados pelo pecado. Então aquilo que era bom ficou manchado, maculado por causa do pecado. Então a palavra de Deus vai dizer que todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então o pecado ele está em todo lugar por onde você olhar. E o problema do pecado é esse, é que ele distorce e torce as coisas boas que Deus criou. E aí ele traz para nós grandes e grandes problemas, né? Então o pecado desperta em nós uma grande preocupação para com esses problemas que nós vemos na onde? Nos outros, né? A gente vai falar mais sobre isso. O maior problema do pecado é que ele faz com que nós olhamos para nós mesmos como gente boa, vítimas de tudo e de todos, e o problema está sempre no outro. Então esse é um dos maiores problemas do pecado, né? E a gente olha para as pessoas e julga, né? Para você julgamento, para mim misericórdia. Isso é o que o pecado fez. E igual o texto vai dizer, não há nenhum. Talvez em uma área da vida você pode ser um exemplo, mas em outra área da vida você é uma desgraça. E quando a gente olha para o texto sagrado, eu acho interessante, nós vemos os relatos na palavra de Deus de pessoas como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas o Davi fez cada coisa. Aí você vê Abraão mentiu a ponto de colocar a esposa dele no harém do rei. O cara quase dorme com a esposa dele para livrar a própria pele. Olha, você imagina? Seu marido hoje não compra o negócio que você pediu, da marca que você pediu, você já quer matar ele. Agora você imagina se seu marido tivesse negociado você para não e te colocado para dormir com, né, quase dormiu, né? Esse é o pecado, meus irmãos. E então assim, somos nós. Nós acordamos santos e terminamos o dia como demônios. Nós fazemos coisas que se a gente contasse, alguém não acreditaria. No futebol o pessoal fala que é uma jogada de Pelé, outra de Mané. Então, às vezes é assim. Você faz um gol de placa, no segundo tempo você entrega um gol, faz um gol contra.
O pecado fez isso comigo e com você. E isso é bem marcado nas Escrituras. Lembra? A Bíblia é a revelação de Deus e Ele revela contando histórias. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Já pensou chegar lá no céu e alguém ficasse assim: ih, você fez isso. Ih, você fez isso. Está todo mundo com ficha suja. Isso nós estamos falando de pecados visíveis. Porque nós temos uma gama de pecados escondidos que nós mesmos temos vergonha quando a gente lembra que a gente fez. Pecados ocultos que a gente faz e a gente tem vergonha. Agora você imagina o Deus Santo vendo isso tudo. Mas o fato é que o pecado atingiu tudo. Nada ficou fora. Então a sua presença significa que a tentação está por toda parte, deixando-nos suscetíveis à atração. Somos presas fáceis. Faz com que os jovens exijam um caminho próprio e se percam. Corrompem nossas instituições, cria agitação social, leva nações à guerra, divide famílias e igrejas. O pecado é a maior doença da humanidade, seu dilema sombrio e lamentável maldição. Meus irmãos, o pecado é esse. O pecado fez com que eu e você automaticamente nos inclinássemos a ele. Talvez você não tenha problema nenhum, por exemplo, com fofoca. Mas tem gente que gosta de roubar. Tem gente que não tem problema com fofoca, mas gosta de mentir. Tem uma facilidade de mentir, que a mentira é tão comum na boca da pessoa, que quando você vai confrontar, você vai mostrar as câmeras, a pessoa nega com tanta veemência que você quase acredita. Então eu e você somos esses, fichas sujas. E não só os jovens, mas faz com que todos nós queremos trilhar caminhos próprios. Nós facilmente esquecemos do que Deus nos ensina e espera de nós e nos desviamos para o jeito que a gente acha. Nós começamos até bem algumas coisas, mas depois a gente desvia. Então, quando eu e você esquecemos da malignidade do pecado, meus irmãos, é terrível isso. Eu estava vendo na internet, uma pessoa falou assim: nós precisamos de confundir o inimigo. E eu achei muito engraçado isso. E é realmente muito engraçado alguém falar que nós precisamos de confundir o inimigo. E eu dei risada de quase cair para trás. A Janinha riu da minha risada. Mas depois que eu ri, fico com pesar no meu coração por causa da cegueira da pessoa, ou das pessoas, de pensar na possibilidade de achar que você vai enganar o enganador. Olha, a Bíblia fala que é eu que sou enganado, eu que sou confundido, eu que sou traído pela minha carne, pelo meu pecado, pelo meu coração. E aí a pessoa acha que vai confundir o inimigo. Eu fico pensando no inimigo olhando para a pessoa, ou para as pessoas que pensam que você... Meu irmão, isso parte de um pressuposto de alguém que não entende corretamente. Alguém que não entendeu o que o pecado fez comigo e com você. Nós somos enganados pelo nosso próprio desejo. Nosso coração nos engana a ponto de achar que nós não estamos sendo enganados. Então, o distanciamento, meus irmãos, das doutrinas básicas da fé faz com que eu e você vivamos assim, com esses pressupostos. Imagina. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. É uma luta que você não vence. A Bíblia já está colocando, ó, não, a sua luta não é de carnal, a sua luta é espiritual. Ou seja, já é uma luta que você já sai perdendo. Se você não estiver do lado certo, com a consciência correta, você já chegou perdendo. Essa é a confusão do pecado. Então nós nunca vamos confundir o inimigo. Muito pelo contrário. É o inimigo que nos confunde todos os dias. E confunde de maneira tal que a gente acha que não está confundido, que essa é a pior confusão.
E o pecado fez isso comigo e com você, meus irmãos. Agora você imagina, o pecado fez com que uma coisa tão bonita e bela se tornasse muitas vezes uma tragédia. Não é verdade? O pecado faz isso conosco. Imagine como seria o casamento se não existisse pecado. Já parou para pensar? Porque nós vemos uma cena dessa aqui, eu coloquei essa cena de propósito. Porque você vai pegar imagens, tem muitos casais bonitos e felizes, mas eu não queria trazer a imagem de alguém, eu queria só trazer essa cena. Que essa cena é uma cena, acho que ela consegue abraçar toda a ideia de um começo, de uma história, de uma família, de um amor. Agora você já parou para imaginar casamento, como ele seria se não existisse pecado? Você já parou para pensar nisso? Imagine a alegria da união imaculada, cheia de compreensão e amor. Imagina você viver essa cumplicidade de alegria sincera, amorosa, jubilosa. Você já parou para pensar nisso? Imagina viver um casamento até que a morte os separe, sem motivos ambivalentes, onde cada um tem um sonho, cada um quer ir para uma direção, sem suscetilidade nenhuma, infidelidade conjugal, sem conflitos egoístas. Você já parou para pensar nisso? Imagina um casamento onde o sexo nunca fosse algo egoísta. Já parou para pensar? E às vezes nós não queremos casar, nós não queremos nos relacionar, nós não queremos igreja, nós não queremos tantas coisas, mas por causa da nossa infantilidade como crentes de não conhecer as Escrituras. Esse é o efeito do pecado na nossa vida. Por isso que Jesus, quando ele vai orar, lá em capítulo 17 de João, Pai, livre-os do mal. Não peço que tire do mundo. Aqui no mundo é assim, meus irmãos, o mundo está quebrado. O pecado, ele afetou de maneira total, não foi parcial, total. Todos nós fomos afetados. Tudo foi afetado pelo pecado. Então, você já parou para imaginar? Se o dinheiro, o poder, o status nunca seduzisse e nunca fosse um campo de batalha para nós? Você já parou para pensar nisso? Aí eu coloquei uma família feliz. Você já imaginou se o casamento nunca se tornasse uma relação sombria e violenta? Vamos fazer um exercício aqui? Imagine alguma coisa que não foi afetada pelo pecado. Você já imaginou algo na sua vida que não... Não, tipo, imagina a educação dos filhos se não tivesse sido afetada pelo pecado. Vamos. Imagine alguma coisa. Pensa numa coisa assim que você fala, nossa, isso aqui, se não tivesse sido... Vamos, Valdeir, faz um exercício. Imagine alguma coisa que não foi afetada pelo pecado. Vamos dar um exemplo. Vamos. Imagina se o trabalho não fosse afetado pelo pecado, se no trabalho, no emprego não tivesse competitividade, se não tivesse alguém querendo derrubar alguém. Imagine se na família não tivesse pecado, não tivesse um querendo roubar o do outro, falar mal do outro, um querendo usurpar o lugar do outro, um querendo ser mais amado do que o outro. Não. O exercício aqui é de nós pensarmos em algo que não foi afetado pelo pecado. Pense em algo. Você não consegue imaginar? Imagina uma igreja sem pecado. Você já parou para imaginar? A igreja cheia, a expectativa dos nossos irmãos de chegar no domingo, se abraçar, orar, agradecer, entender. Já parou para pensar? Se o governo não fosse afetado pelo pecado, ele cuidasse dos mais carentes, cuidasse daquilo que ele deve cuidar,
que mais? Imagina, você já fez esse exercício? Porque o pecado ele afetou tudo e todos, tudo e todos. Imagina aquela área, aquele lugar, aquela situação, se não tivesse sido contaminado pelo pecado. Mas tudo, meus irmãos, tudo foi afetado pelo pecado. Nada ficou de fora. Nada. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos de amizade, os relacionamentos na igreja. Nada ficou de fora. Nada. Então eu receio que já estejamos tão acostumados a este mundo contaminado pelo pecado, como parte da rotina da nossa vida cotidiana, que nós perdemos de vista o fato de que ele estragou tudo em nossa volta. Temo que tenhamos esquecido que o pecado torna tudo em nossa vida mais difícil e perigoso do que Deus jamais pretendeu que fosse. Temo que coisas que deveriam o chamar a atenção e nos partir o coração sejam tão rotineiras que quase não chamam a nossa atenção. Temo que a presença do pecado em nós e ao nosso redor tenha se tornado algo tão familiar que não nos deixa mais com medo nem tristes como deveria. Uma coisa simples, meus irmãos. Vamos dar um exemplo. O fato da pessoa não vir à igreja. É mais ou menos essa a ideia. Está tão familiarizado, a gente vai criando leis no nosso coração, de vai dizer, não tem problema, de vez em quando. E aí, o pecado ele nos engrossa e vai criando casca, que aquilo que é pecado deixa de ser pecado para nós. E aí a gente trata o culto, a comunhão, algo que Deus deu, ordenou, como mais uma coisa. Você consegue entender por que em todo o período da história Deus sempre precisou de trazer dor e sofrimento para o seu povo? Você consegue entender que não tem como a igreja não passar pela grande tribulação? Ela vai passar. É o fogo da prova que refina o crente. Quando a vida está boa demais, meus irmãos, a gente aproveita os prazeres dela e vai se distanciando de Deus, das coisas de Deus, sendo que deveria ser o contrário. Quando você entende quem Deus é, quem você é, e a bênção que você está usufruindo sem merecer, sem poder, aquilo tinha que atrair você a um relacionamento cada vez mais próximo, mais íntimo e mais santo com Deus. Mas o que acontece por causa do pecado é o contrário. Quanto mais vida boa Deus nos dá, quanto mais tempo de refrigério nós temos na família, na saúde, no trabalho, nas finanças, nós tendemos a afrouxar. Está tudo bem, não tem problema. E aí a gente vai vivendo cada vez mais distante de Deus. E a gente vai afastando, e aí a gente não percebe. Aí coisas que são pecados não nos encabula mais. A gente está familiarizado. Esse foi o pecado, fez comigo, com você. Então, quando ignoramos ou minimizamos as terríveis consequências do pecado, quanto estas se tornam apenas mais um aspecto que faz parte da nossa vida, desvalorizamos o resgate da graça reconciliadora de Deus e nosso coração não anseia por aquele lugar em que não há mais pecado. É isso que acontece. Você está tão envolto no mundo de pecado, numa ideia de pecado, contaminado pelo pecado, vivendo no pecado, que você não consegue... Você viu, um exercício simples aqui, a gente não consegue fazer. Pense em algo que não foi... Pense em algo que, se não tivesse sido afetado pelo pecado, a gente não consegue.
pensa, e era só você falar assim, imagina você num churrasco de domingo com a família sem ser afetado pelo pecado. Que alegria. A gente não consegue imaginar. Por quê? Porque o pecado vai fazendo isso comigo e com você. Você lembra lá em Gênesis? Quando Deus vai dizer assim, e o pecado do homem foi aumentando, a maldade foi aumentando, o coração foi enchendo de maldade, e a maldade aumentando, que Deus chegou a ponto de destruir o mundo. É isso que nós fazemos. O pecado vai tomando conta de nós e das nossas áreas e da nossa mente e da nossa vida de maneira tal que as coisas não mais nos encabulam. E a gente vai infringindo leis como se isso não fosse pecado, isso não acende uma luz na nossa consciência. Vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora, quando eu ia lá buscar a Júlia. A Júlia estudava lá na escola, estava cheio de carro na porta da escola. Eu falei, Júlia, de quem que é esse carro? Dos meus colegas, pai. Então assim, não tem habilitação, tem carro, os pais emprestam, pode andar, não tem problema. Não tem problema. Aí o filho cresce desrespeitando leis, desrespeitando a autoridade. Aí você fala, não é possível. Criei bem. Criou não, você criou mal. Você deu a oportunidade dele aprender que lei não precisa ser cumprida e seguida. O que eu fiz? Você simplesmente comprou um carro, ou você deixa ele andar num carro quando a lei diz que ele não pode. Isso é a coisa mais comum que nós vemos. E família de crente faz isso, e você vai conversar às vezes com as pessoas, não tem aquela consciência de tipo, será que eu tô... Não tem, normal. Você vê tanto isso que isso vira verdade. E outras coisas. Sexo antes do casamento. A Bíblia, meus irmãos, ela chama sexo fora do casamento de fornicação, prostituição, adultério. Mas eu e você estamos tão acostumados que eu já vi crente falar, mas se não experimentar, depois dá problema no casamento. Olha, é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. E aí, quando a pessoa está com o coração partido pelo dano do pecado, nada mais belo para a pessoa do que o amor redentor de Deus. É por isso que nós precisamos de um redentor, de um Cristo, de um Salvador. Alguém para mudar a mente. Quando se confessa e reconhece o dano do pecado em nossa vida, não há nada mais maravilhoso do que o poder salvador da graça de Deus. Por isso que Deus ele tem que infundir vida em nós. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que uma meditação no que o pecado fez, faz com que eu e você possamos levantar a cabeça e entender quem nós somos e a necessidade que nós temos de um Cristo. Quando se vive tendo em vista o dano causado pelo pecado, a pessoa quer ser um instrumento da justiça, da misericórdia e da compaixão de Deus para os que estão sofrendo as consequências do pecado. É por isso que eu e você somos luz. Porque se eu e você de fato entendermos e vivermos o efeito do pecado nas coisas, essa é a nossa resposta diante das coisas que nós vemos dentro de casa, no trabalho, na família. Misericórdia, graça e justiça. Porque nós somos agentes de Deus. Você é a imagem visível do Deus invisível. E aí a gente às vezes entra até em discussões. Por que as coisas acontecem assim e assim? Aí você fala, é porque o outro é fofoqueiro, é porque o outro é ladrão. Não, existe um problema mais profundo, é por causa do pecado. E às vezes você vê como que a gente pode ter a oportunidade de pregar o evangelho sem entrar em discussão. Porque assim, às vezes a gente está numa rodinha de amigos, de família, e as pessoas falam, mas por que acontecem essas coisas? Olha, imagina, isso aí é um cruzamento. Só você dentro da área para você fazer o gol. As coisas estão assim, a Bíblia diz, por causa do pecado. O pecado distanciou de maneira tal. O pecado matou o homem espiritualmente. E aí,
sem briga, sem nada. Então, meus irmãos, eu e você, nós não podemos nem ignorar, nem minimizar. O pecado foi terrível. Terrível. O pecado, ele não manchou, ele quebrou, ele estragou, ele anulou, ele arrebentou. O pecado fez isso aqui, ó. Ele quebrou o coração humano. Ele arrebentou. E aí eu e você temos que entender que o pecado é tão grave, tão profundo, que nós temos a tendência de achar que o pecado é algo externo. É por isso que você vê o mundo tentando reformar a cultura, reformar a política. Não, o problema do país é a educação. A hora que o brasileiro for mais educado, meus irmãos, já vi gente com pós-doutor. Cara, estudou, fez tanta coisa que você não sabe nem como é que chama ele mais. Você chega lá, está no terceiro casamento, o filho usa droga. Você vai na casa do pobre que não teve instrução nenhuma, às vezes está no quinto casamento, os filhos estão abandonados. Você vai na casa do político, é assim, você vai na casa do rico, é assim. Por quê? Porque o problema não está do lado de fora. O problema e o pecado está no coração. É um problema mais profundo. E o pecado, meus irmãos, é uma questão do coração. Eu e você não podemos esquecer disso. O pecado não é uma mera questão de comportamento, mas sim uma questão do coração. Lembre disso. O comportamento só é a evidência daquilo que está no coração. E aí nós queremos tratar o quê? O comportamento. Se o nosso problema fosse apenas o fato que fazemos coisas erradas, então vários sistemas de gestão comportamental, de controle e de mudança poderiam nos ajudar a lidar com o problema. Muitos pais carecem de um ensino correto sobre a doutrina do pecado e por isso reduzem a paternidade cristã a um cuidadoso sistema de administração e controle de comportamento de seus filhos, uma educação baseada em lei, julgamento e punição. Não entenderam o pecado. E aí você quer tratar o comportamento, você quer tratar o exterior, e muitas vezes, sem sabermos, nós contradizemos o evangelho que nós dizemos amar. E o evangelho, meus irmãos, nos diz que se a lei tivesse o poder de nos resgatar e transformar o meu e o seu coração, Jesus não precisava de ter vindo. A lei não tem esse poder, a regra não tem esse poder de transformar, de mudar. Não tem. A lei expõe o pecado de nossos filhos. Não só de nossos filhos, mas de todas as pessoas. A lei funciona como um guia para a vida. A lei não tem poder para mudar o coração. Quem muda é a graça de Jesus, é o evangelho. Então você fazer ameaças, aumentar o volume de voz, fiscalizar de forma rígida tudo que os seus filhos fazem, não resolve, porque o evangelho vai dizer para mim e para você que não tem saída. A única saída é Cristo Jesus. Se a regra, a lei funcionasse, Jesus não precisava de ter vindo, porque a lei é boa. Então observa, a gente acha que vai resolver o problema dos filhos, do casamento, dos relacionamentos, da igreja, colocando regras, 7 passos, 3 passos. Não, o problema está do lado de dentro, o problema é profundo. O mesmo acontece na onde? No casamento. Muitos casamentos cristãos estão sujeitos à lei, são moldados por um ciclo composto por regras, expectativas, decepção e punição. Se eu estiver fazendo alguma mentira aqui, vocês me param. Maridos e esposas depositam em regras e resultados a esperança de mudança para o seu casamento. Se você fizer isso, mas isso não acontece aqui não. Aqui nós somos todo mundo santo. Ninguém aqui tem problema de casamento.
Esposas atribuem a si mesmas o poder de mudar seus maridos, e maridos fazem o mesmo com relação às suas esposas. Uma teologia bíblica do pecado e da redenção, porém, nos diz que nenhum ser humano tem poder para mudar o outro, e que a mudança no coração e na vida de uma pessoa é sempre decorrente de uma intervenção da graça divina. Você entendeu, meu irmão? Por isso que a doutrina me salva, te salva. Todos nós aqui temos problema de casamento. Todos. Ninguém aqui nesse salão pode dizer, eu não, que é mentiroso. E nós fazemos essas coisas, por quê? Porque nós vamos familiarizando com o pecado. A gente escuta tanto problema de casamento, a gente escuta no trabalho mulher reclamando do marido reclamando da mulher. Isso é tão comum. É tão comum. E aí você vai ensinando, não, faz isso, porque eu faço isso. Não, porque eu quero pescar. Você viu já na internet? Os caras querem pescar, coloca dinheiro assim, aí a mulher vai, aí ele vai pescar. Tem essas brincadeiras que na verdade é verdade. Porque a gente acha que você vai... Né, a mulher acha que se você me der isso, eu te dou sexo. Que a mulher controla. O sexo para a mulher, ela é uma arma. E ela usa, todas usam. Todas. E aí, se você entendesse o poder que o pecado tem, a Bíblia vai dizer lá, Paulo vai dizer, ei, não fique... Eu estava lendo essa semana, eu achei tão interessante, porque você... Vou dar uma parêntese aqui, porque eu lembrei disso aqui agora. Às vezes você ouve perguntas assim, quantas vezes por semana o casal tem que fazer? Aí você fala assim, X tá bom, sei o quê... Né? Você perguntar para os caras, 7 dias da semana, 50. E eu estava lendo o texto de Coríntios, Paulo, ele vai dizer para nós que o relacionamento íntimo no casamento tem que ser constante. E ali, a ideia de constância, ali é constante. Então, ele não vai colocar número, mas é constante. E ele fala assim, se vocês pararem de fazer, que seja por um período bem curto. E para orar. Olha para você ver, tanto que isso é profundo. A malignidade do pecado é tão grande, tão grande, tão grande, que Paulo vai dizer assim, fica sem fazer para orar. E por pouco tempo. Porque isso tem que ser constante. Aí, tanto o marido quanto a esposa não tem essa consciência que nós somos o agente de Deus na vida do outro. Quantos casamentos? Lembra disso. Quem trai porque quer. Ponto. Ponto final. Quem trai porque quer. A culpa é de quem traiu e ponto. Nós não vamos discutir isso. Mas agora, você, eu, como agente de Deus na vida do outro para proteger uma área difícil, principalmente para os homens, como que as mulheres têm feito? Como que os maridos têm feito? Você consegue entender? É porque alguém não entendeu a malignidade do pecado e mulheres, principalmente mulheres, deixam seus maridos expostos. 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 Igual cachorro faminto na porta de açougue. E aí hoje nós vivemos num mundo onde mulheres não querem relacionamentos. Mulheres querem aventura. E quando o homem é casado, melhor ainda. Meu irmão, essas mulheres hoje é tudo bem sucedida, bonita. Você chega lá na academia, tá cheio de mulher solteira. Tem carro, tem casa, vida independente. Ela só quer o prazer. E ela quer de homem casado, porque homem casado não dá trabalho. Homem casado não liga, não enche o saco. Homem casado faz o trem fugir e volta. E aí, às vezes as mulheres dentro da igreja são responsáveis. Porque não entendeu a malignidade do pecado. Isso é tão grave. Isso é tão grave. Uma coisa simples, mas está tão acostumado. Não é assim? Mulheres que não procuram os maridos. Ixi! Agora você imagina. Não fala, você está tão bonito, cheiroso. Você fez a barba ou deixou a barba crescer. Aí a mulher no trabalho fala, nossa, você está tão bonito. E ele, me deu um elogiado. Meu irmão, isso é perigoso. Então lembra, se o cônjuge peca, ele é responsável.
Ponto. Mas às vezes você faz parte de um processo que você está empurrando o seu cônjuge para o pecado. Por quê? Porque você não cuida da área que você tinha que cuidar. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu e você temos que entender isso. E voltando aqui para o nosso. Quem muda, quem transforma é a graça de Deus. Por isso que eu e você somos agentes visíveis do Deus invisíveis. Nós participamos do processo, mas nós não transformamos ninguém. Nós precisamos de ter um casamento baseado na graça de Deus, mas isso não significa ser permissivo. Porque às vezes nós queremos ser permissivo demais. Não, Deus vai cuidar de tudo, e aí você deixa tudo, e pode tudo, e você vive um casamento baseado na alegria do outro, onde tudo pode, nada é errado. Não é assim. Quando você entende, meus irmãos, a malignidade do pecado em todos os relacionamentos, a intenção minha e sua no casamento, ou em qualquer outro relacionamento, é ser um instrumento de Deus, de graça, redentora e transformadora na vida das pessoas e principalmente do cônjuge. É por isso que hoje, com a maturidade que nós temos, com quem que a gente pode casar? Dentro dos parâmetros que Deus colocou lá, é crente, trabalhador, qualquer um. Você tem maturidade para entender. Não adianta, você não casou com um príncipe, você casou com Shrek. Você levou uma princesa para casa, chegou lá, era ela Fiona. Ponto. E aí a gente quer viver um casamento mudando o outro. Porque você só faz assim. Não é porque você não muda. E aí a gente aponta o dedo para o outro, porque a gente maximiza o problema do outro, e a gente não tem problema, o outro tem. O problema sempre é o outro, e a gente não. A gente só é a vítima da coisa. Então, você tem que entender isso, meus irmãos. Você não pode levar a doutrina do pecado a sério e pensar que tudo que seu casamento precisa é um conjunto de regras. Uma teologia do pecado sempre requer uma teologia do coração. O pecado é profundo. O pecado ele é profundo. Uma teologia do pecado sempre requer uma teologia do coração. Ó. Eis que te deleitas com a verdade. Isso aqui é Salmos 51, 6 a 10. Davi, ele vai dizer assim, ó, eis que te deleitas com a verdade no ser interior, e me ensinas a sabedoria no íntimo do coração. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Deixa-me ouvir júbilo e alegria, e que os ossos que quebraram se regozijem. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Observa, Davi entendia isso. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque às vezes, quando eu era mais novo, eu não entendia. Eu olhava para a história de Davi e Deus fala que ele é o homem segundo o coração de Deus e ele é perverso. Nossa, o cara traiu a esposa, o filho estuprou a filha e ele não faz nada. O irmão mata o outro e ele não faz nada. Ele tudo errado. Mas ele entendia, meus irmãos, que o problema é mais profundo. O problema é no coração. Ele entende que é justamente aí que reside o problema com o pecado. É no coração, é nos pensamentos e nos desejos do coração. Então, na oração de Davi aqui, e esse salmo aqui é o Salmo 51, que ele escreve depois de pecar contra Batseba. Então ele entende aqui que ele precisa de um coração purificado. O problema dele não está no comportamento. O comportamento só evidencia o coração. O seu problema não é o que você fala. O que você fala só é o que está dentro do seu coração. O que você faz só é o que está dentro do seu coração. Então veja como que nós somos problemáticos. A gente só quer
mudar o comportamento. Se está comportado, não tem problema. Se está exteriormente organizado, não tem problema. Mas o problema não está do lado de fora. Porque os 7 passos para a educação de filhos, ou os 7 passos, ou os 12 pilares de um casamento saudável, ele pode até funcionar em alguns aspectos, ele pode até trazer alguma mudança exterior e comportamental, mas não muda o coração. Não muda. Você tem que entender isso. Sua luta contra o pecado não acontecia por causa do seu contexto, nem mesmo porque Batseba estava perto, ou porque ele tivesse poder com o rei. Não, esta é a confissão de um homem, meus irmãos, que entende as coisas horríveis que fez, não por causa do que estava fora de si, mas sim por causa do que estava dentro dele. Por isso, a promessa da nova aliança de nos dar um coração novo, remover o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. E essa imagem aqui é muito útil. Um novo coração é um coração aperfeiçoado, um coração renovável. E a imagem que Deus coloca aqui, imagina, você tem um coração de pedra, te darei um coração de carne. Porque se eu e você colocarmos uma pedra nas nossas mãos e eu e você podemos apertar com toda a força. Mas o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque pedra é dura, pedra resiste às mudanças. Mas quando eu e você colocamos um objeto macio, feito de carne, ele é maleável, ele é dobrável, ele é moldado. E a gente coloca da forma ou no formato que a gente desejar. É por isso que Jesus ele vem na nova aliança, darei para vocês um coração de carne, um coração moldável, um coração ensinável, um coração maleável. Porque se não acontecer isso, meus irmãos, não há vitória sobre o pecado. Jesus ele entendia isso e foi isso que o povo de Israel não entendia. Olha, quando Jesus ele chega, ele vai dizer, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Observe que tratando de adultério, o Senhor ergue a cerca moral, não nas fronteiras do comportamento, mas no coração. Porque até então os judeus pensavam que era comportamental. Eu nunca adulterei, Senhor. Nunca me deitei com uma mulher que não fosse a minha. Jesus vem e fala, não, deixa eu levantar o sarrafo. A cerca está baixa. O problema não é comportamento, o problema é moral, o problema é do coração. O ato físico do adultério sempre resulta do adultério do coração. Os pecados do comportamento sempre são frutos do pecado do coração. Primeiro você adultera no coração, deseja no coração, planeja no coração. O comportamento ele só segue o coração. Você não pode permitir que seu coração ultrapasse os limites das cercas erguidas por Deus e esperar que as suas ações permaneçam dentro delas. Entendeu? Se no seu coração você olha, deseja, cobiça, planeja ou faz qualquer coisa, e você achar que o seu comportamento vai ficar dentro, não vai. Porque o coração, ele só é o propulsor e o comportamento, a evidência do coração. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Ai, não era isso que eu queria dizer. Era isso que você queria dizer, era isso que você queria fazer. Às vezes só faltou coragem. E aí, lembra, quando você está irado, você perde o freio da boca. E aí às vezes você vomita as coisas. Aí você fala o que você queria fazer, o que você queria falar. É porque você perdeu o freio, você perdeu o controle da língua, e aí seu coração ficou aberto, ficou evidente. É simples assim. Olha, a Bíblia vai falar isso constantemente, o problema está no coração. Olha algumas passagens aqui que eu coloquei para a gente ver essa centralidade do coração. Viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos de seu coração era apenas continuamente para o mal. Todas as vezes que você vê na Bíblia pensamento, coração, mente, tudo isso está falando da mesma coisa. Na Bíblia não existe essa ideia tricotômica que às vezes você aprendeu. A Bíblia, ela não divide o homem em corpo, alma e espírito.
Lembra, a Bíblia é um livro escrito, então de maneira poética, se você lê o Salmo, você vai ver bem isso. Às vezes, existem palavras sinônimas. Por exemplo, em Hebreus, que às vezes as pessoas usam o texto, né? Que a palavra de Deus, ela é cortante a ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito ali é só um recurso gramatical para ele não falar alma e alma. Alma e espírito. Alma e espírito na Bíblia é a mesma coisa. Nas Escrituras, o homem ele é composto de duas partes, material e imaterial. Corpo, físico e alma, ou espírito. E nas Escrituras não existe essa ideia de mente separada, igual, por exemplo, você vê a psicologia vai fazer, né? Não, a alma é os seus pensamentos, suas emoções, espírito é a vida, é a religião, e o corpo é o corpo. Nas Escrituras não existe isso. Nas Escrituras, o ser é um ser integrado. Quando você morre, você não morre só espiritualmente. Você está morto. Ai, minhas emoções estão dilaceradas, mas o meu espírito está revigorado. Não, você vê o salmista falando assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele sente toda a parte imaterial dele, reflete no material. Então, tudo na Bíblia, meus irmãos, começa no coração. Olha Provérbios, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpe estou do meu pecado? Ninguém. Mateus 15, mas o que sai da boca vem da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios. Homicídios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos. Vamos confundir o inimigo. Não tem como você confundir o inimigo, porque o problema está aqui, ó. O adultério, o roubo, a fofoca, a mentira. Tudo vem do lado de dentro. É você que é enganado todo dia. Então o fato de o pecado sempre se originar no coração destrói nossa esperança em sistemas de autorreforma. Aí quais são as nossas declarações? Quando a gente não entende isso. Farei melhor da próxima vez. Foi apenas um momento de fraqueza. Agora sou mais esperto do que era. Não vou cair de novo não. Não vou repetir o mesmo erro. Acho que saberei fazer da próxima vez. Acredito que aprendi o que preciso saber para evitar isso no futuro. Nossa, todo mundo, eu não me arrependo disso. Mas se eu tivesse 15 anos de novo. Gente, você nunca vai ter 15 anos de novo. Acabou. Não tem essa. Mas quando eu e você pensa que as coisas melhoram pelo esse sistema de autorreforma, vamos reformar o comportamento, vamos reformar a política, vamos reformar a educação, vamos trocar de marido, vamos trocar de mulher, vamos mandar os filhos embora, vamos mudar de casa. Não resolve. Não resolve. E aí, esse é o nosso discurso. Esse é o nosso curso. O fato de o pecado originar no coração, também o quê? Também destrói a nossa capacidade de dizer que o grande problema é algo que está fora de nós. Você está entendendo? Você não consegue perceber que o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Aí quais são as suas reações? Acontece alguma coisa, aí você fala, porque você não sabe o chefe que eu tenho. Se você soubesse o chefe que eu tenho, você me entenderia. Eu estou assim, minhas reações são assim, porque foi um mês difícil. Eu não estava me sentindo muito bem. Eu caí porque ela ou ele deu em cima de mim. Aí, você não comparece, alguém compareceu. E aí a gente vai transferir a culpa, porque a culpa é sempre do outro. Nossa, não. Por quê? Porque a gente acha que o problema está do lado de fora e não do lado de dentro. Você não conhece os meus filhos, o meu marido, minha família, o meu contexto. Você não conhece. Se você conhecesse, você iria entender o que eu estou querendo dizer. Então, meus irmãos, eu e você devemos reconhecer em humildade que o maior problema, e quando eu e você precisamos de confessar o nosso pecado, nosso maior problema não é o outro. Tá certo, uma família disfuncional é problema.
Um marido, uma esposa ranzinza, complicado, não temente a Deus é um problema. Falta de dinheiro é um problema. Um trabalho chato é um problema. É um problema. Dificulta, claro. Mas não é culpado de nada. Porque o fator externo não pode influenciar nas nossas respostas. Nós não vivemos baseados no que sentimos, mas nós vivemos baseados no que está escrito. As nossas reações não podem ser de alguém que não conhece a palavra de Deus. Por isso que nós humildemente temos que confessar os nossos pecados, assumindo a nossa responsabilidade. A culpa foi minha. E ponto. O que desvia a minha e você da rota não são as coisas e não são as pessoas. Somos nós mesmos. É um coração que pensa errado, motiva errado e faz errado. É por isso que diante de Deus, meus irmãos, ninguém vai falar assim: ai Senhor, quem que sofreu mais que Jesus? Você sofreu? Não. E injustamente. Diga-se de passagem. Então, meus irmãos, é humilhante confessar que não temos poder para mudar nosso coração ou o coração de qualquer outra pessoa. Mudanças duradouras são sempre e somente um ato da graça divina. Ah, tá aqui dívida, né? De vida. É mesmo. Ficou errado. Da graça divina. É Deus é quem muda, meus irmãos. Você participa do processo? Claro que participa. Mas você só é uma pedra no dominó. O problema é que a gente quer mudar o marido, que jeito? Do nosso jeito. E se a gente fizer aqui uma lista de esposa e marido ideal, eu ia querer casar com essa mulher que a gente ia colocar na lista. E você ia querer casar com o marido. Por quê? Porque nós temos um padrão. E os nossos filhos vão absorvendo essas coisas. Por isso, meus irmãos, corremos para um Salvador que busca socorro. Que em busca de socorro, né? Porque só Cristo pode proporcionar essa mudança para mim e para você. Você é marido, você é pai, você é empregado, você é funcionário, você é patrão, você é crente, você é membro de uma igreja. E nós, como membros uns dos outros, é importante nós entendermos que nós não temos poder para mudar aquilo que o pecado fragmentou no coração de outra pessoa. É por isso que quando você entende o que o pecado fez, tanto na sua vida quanto na vida das pessoas, você vai sofrer, claro. O pecado traz dor e sofrimento. Mas você vai poder dormir despreocupado, sabendo que você não muda ninguém. Meu irmão, quantos filhos bem cuidados que nós conhecemos, bem cuidados, bem instruídos, e viraram bandidos, vagabundos. E eu estou falando bandido e vagabundo, eu não estou falando aqui de roubar, não. Gente sem caráter que não vale nada. Está todo dia na internet a gente vê aí marido matando esposa porque alguém abandonou. Está aí. Ó. Lá em Anápolis eu contei para vocês que o cara cortou os braços da mulher. Todo dia tem. Alguém que acha que é dono de outra pessoa. Mas quando você entende, meus irmãos, que a mudança só Cristo que faz. É por isso que eu e você, às vezes nós perguntamos constantemente: então como que eu posso ser um instrumento de mudança de Deus na vida da pessoa? Você é o instrumento de mudança. Porque se o pecado é uma questão do coração, se o pecado está do lado de dentro, eu e você não temos poder para mudar a pessoa, nem o coração de ninguém, então como que eu e você participamos desse processo? Como eu e você somos esse instrumento? Porque Deus, ele é o único agente de mudança confiável. Então eu e você, nós somos sempre e seremos instrumentos em suas mãos poderosas, graciosas e redentoras. Nós participamos do processo, mas nós não fabricamos o processo. Você não muda ninguém. Ore, dê exemplo, viva o cristianismo.
Fale quando tiver que falar, cale a boca quando tiver que calar a boca. Ame a Jesus, seja um exemplo para os filhos. Você sabe o que tem que fazer. Você é um instrumento. Você não é quem efetua mudança. E aqui eu coloquei 2 livros que são sensacionais. Se você quiser aprender mais sobre isso, esse livro aqui que os homens vão estudar. Primeiro livro de fevereiro, já vou até comprar ele agora. Ídolos do Coração. Fenomenal. Se você já aprender a dizer o nome da autora, você já ganhou R$10. E esse outro livro aqui também, esse é maravilhoso. Chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. E quem escreveu ele foi Paul Tripp. O mesmo que escreveu esse livro aqui. Que livro! Nossa, esse livro. Na verdade, os 2 livros, né? Eu coloquei só para a gente... Vamos caminhar mais 10 minutinhos ali que nós temos ali. Então, meus irmãos, não se esqueça. O problema do pecado está no coração. Você é um agente de mudança. Você não efetua mudança em ninguém. Por melhor mãe que você queira ser, talvez nós estamos aí estragando os nossos filhos. Talvez nós estamos levando os nossos filhos cada vez mais longe do Senhor com algumas das nossas atitudes. Aquele simples exemplo que eu dei, por exemplo, da carteira de habilitação, aquilo causa um impacto tremendo na vida do filho adulto. Porque é você dentro da sua casa que você está dizendo, não precisa de regras e leis. Aí quando ele escuta na igreja que Deus tem uma lei, que Deus quer o melhor, que Deus exige de nós um comportamento, aí ele fala, onde tem isso? Aí a gente causa uma confusão mental nos nossos filhos. Então é isso, meus irmãos. Nós não somos quem efetuamos a mudança. Leve isso para os seus relacionamentos. Então, o pecado ele é um problema do coração. Lembre disso, problema interno. Outra coisa que o pecado faz comigo e com você é o quê? Por isso que a gente não confunde o inimigo. Você já viu o cego confundir alguém? Pecado nos cega. Um dos poderes mais devastadores e perigosos do pecado, meus irmãos, é o seu poder de enganar. Porque eu e você, se eu perguntar para você, qualquer um aqui que já convive comigo aqui, me fala um pecado meu, você vai falar de pronto. Mas se eu falar assim, me fala um pecado seu, você vai falar, sabe o quê? Sabe o que é? Você vai falar, eu como muito. Porque a gente é assim, o pecado nos engana e nos cega tanto que você vê o pior do outro, mas em você, não. Está vendo a malignidade do pecado? Ele nos engana a ponto de nós enxergarmos e maximizarmos com microscópio o outro, mas em nós, não, nós não tem problema não. E aí quando alguém nos surpreende com o nosso pecado e expõe, aí a gente já sabe o que acontece. Então, o pecado nos engana, meus irmãos. O pecado ele é mentiroso, faz promessas que jamais cumprirá, nos enche de esperança que não pode cumprir. Ele pinta diante de nós sonhos que evaporarão num piscar de olhos. Ele faz conosco acordos que violará. O pecado ele é enganoso. Ele apresenta como belo aquilo que Deus diz ser feio. Se disfarça de amigo, mas é um monstro malvado. Ele é ceifador disfarçado de doador de vida, é insensatez disfarçada de sabedoria, é doença disfarçada de cura. Não importa, meus irmãos, como que o pecado se apresenta a mim, a você, como se ele apresenta a nós. O pecado nunca é o que parece ser. Nunca é o que parece ser. E ele nunca cumprirá o que ele promete. Nunca. O pecado é enganoso porque nos o quê? Tranquiliza o coração com o intuito de minimizar nossas transgressões. O pecado ele faz isso comigo e com você. Nós estamos preocupados com o outro. Às vezes o esforço da sua vida é mudar o outro, mudar o trabalho, mudar os filhos.
Mudar a igreja, mudar o pastor, mudar todo mundo. E aí você foca no pecado de todo mundo. Você tem solução para a vida de todo mundo. E o pecado está te enganando. Por quê? Porque ele está gastando toda a sua energia no lugar errado. Chegamos a pensar que a nossa raiva não tem consequências. Que uma pequena mentira não faz muita diferença. Que nossa fofoca não vai machucar ninguém. Que nossa impaciência não é lá grande coisa. Ou que todo mundo sente inveja de vez em quando. É isso que o pecado faz. Quem não mente? Uma invejinha. Então observa, no outro um monstro e nós um ursinho bonito. Nesse interminável diálogo privado que tratamos dentro de nós, ou estamos lembrando a nós mesmos da seriedade do pecado, ou estamos trabalhando para nos convencer de que o nosso pecado não é tão grave assim. Lembra? Essa é a guerra que acontece no meu coração e no seu. Por que o pecado é mentiroso e por que ele engana? A gente maximiza nos outros, minimiza em nós. E o nosso coração vai dizer, não, isso não tem problema não. É só uma olhadinha, só uma fofoquinha, só uma mentirinha. E aí, automaticamente, nós caímos num diálogo dentro de nós mesmos, que é o quê? Ou lembramos de nós mesmos da seriedade do pecado, ou você lembra, nossa, eu pequei, me arrependo, converto, Senhor, me perdoa. Ou você trabalha para convencer você mesmo de que seu pecado não é tão grave assim. Duas coisas vão acontecer. Ou você trabalha para se arrepender, ou você trabalha para se convencer. Então, por que o pecado é enganoso e ele nos cega? Enquanto ele ainda estiver dentro de nós, meus irmãos, a cegueira espiritual também nos afetará de maneira completa. É por isso que o autor de Hebreus traz para nós essa triste realidade. Ele vai trazer essa sequência do que acontece. Olha o que ele vai dizer. Cuidado, irmãos, para que não haja em vocês um coração mau, incrédulo, que os leve a se afastar do Deus vivo. Antes, exortem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como é que o texto de Hebreus começa? Você já imaginou? Deus começa assim, cuidado. Então, independente da situação, quando você ouve na Bíblia, cuidado, é porque você tem que tomar cuidado. É exatamente isso que nós devemos fazer. E com o que eu e você devemos tomar cuidado? Com o engano do pecado. É com o engano do pecado. É isso que a passagem está nos advertindo. Porque observa como que é o processo. Assim que é o processo. Mal, incredulidade, distanciamento e coração endurecido. Então o que é? Você abre o coração para aquilo que Deus chama de mal. Aí aqui eu dou exemplo, luxúria, ira, ganância, inveja, fofoca ou qualquer outro pecado, que isso é uma coisa má. Você abre o coração para isso, e quando você faz isso, a consciência te incomoda, o que te deixa com duas opções apenas. Você admite culpa e confessa o erro diante de Deus, ou você inventa desculpas para você mesmo, argumentando que fazem meu pecado parecer menos pecaminoso. Todas as vezes que você peca, você fica diante dessas duas estradas. Ou se arrepende, ou tenta se convencer de que o que você fez não é ruim. Então, você começa fazendo o que é mal. Aí qual que é o segundo passo? A incredulidade. Eu me afasto da clara acusação de Deus em sua palavra, negando que o que ele diz seja verdade em relação a mim. Aí você responde à consciência incomodada com incredulidade. Aí a atitude de nos afastarmos dos claros padrões morais da palavra de Deus, quando se trata de pecado, é algo que acontece com muito mais frequência que nós tendemos a pensar. Então, para apaziguar nossa culpa e nos convencer de que aquilo de que a passagem fala, o que quer que seja, não se aplica a nós, aí o que você faz?
Então observa, você abre o coração para aquilo que é mal, você pratica pecados, aí você, ou aquela briga da consciência, ou você se arrepende, ou você minimiza e tenta se convencer do que aquilo de ruim, de mal, de pecado que você fez não é tão pecaminoso assim. Então, aí você pula do estágio do mal, do pecado, e vai para a incredulidade. Aí você tenta apaziguar a culpa. Não, isso que Deus falou que não é desse jeito também não. Deus é um Deus amoroso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí você começa a minimizar os efeitos, vai caminhando pelos passos da incredulidade. Aí o distanciamento ainda maior. Então aí você corta a corda da âncora moral, o que te deixa moralmente à deriva, e o resultado final é o quê? Coração endurecido. Meu coração já não é mais sensível e terno como era antes. Já não é mais maleável como antes. E assim, o que antes incomodava minha consciência, já não me incomoda mais. Vamos dar um exemplo simples. Que o próprio Hebreus vai dizer isso lá no capítulo 10. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Aí você não tem tanto costume de vir para a igreja. Aí você fala, mas hoje eu estou cansado. Lembra, a sua consciência vai te acusar. Você não foi para a igreja hoje. Aí você fala, eu me arrependo. Ou, não, mas eu estou cansado hoje, o dia foi puxado. Tem um churrasco domingo, né, final de ano, tem confraternização nas empresas, nas lojas, tudo quanto é lugar. Né? Deus conhece meu coração. Aí você não vai. Aí você está fazendo o quê? Você não confessa o seu pecado. Você organiza. Aí você vai caminhando pela incredulidade. Aquilo que Deus falou que é mal, não é mal, não. E aí, você vai distanciando. Você vai distanciando. Aí, você não veio um dia, faltou outro, vem. Aí você não orou, você não lê a Bíblia. Aí você vem, aí você faz, aí você vem. Aí, o coração fica duro. Aí o coração fica duro. Aí, o não vir à igreja nem te incomoda mais. Por isso que ele começou o texto, cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. O texto é dirigido aos crentes. E aí como que um crente pode acabar com o coração endurecido? Pelo engano do pecado. E aí nós temos que examinar o processo outra vez. Então o autor está nos alertando sobre a participação em nosso próprio engano. Nós mesmos que fazemos isso. Então, por vezes somos cegamente obstinados, mas há momentos que somos obstinadamente cegos. Tem momentos, meus irmãos, que a gente vai sair do trilho porque a gente não sabia. Outras vezes nós vamos sair do trilho porque nós queremos. E há momentos em que participamos do processo de enganar nosso próprio coração. E aí, quando nós participamos da nossa própria cegueira espiritual, como que a gente faz isso? Quando nos comparamos com outros, em vez de comparar com a palavra de Deus. Aí eu falo, meu irmão, o que está acontecendo? Você não está vindo para a igreja, não pode não. Aí você fala assim, que isso? Esse mês eu vim 3 vezes. E o fulano? Ou então, como aqui, né? Deus fala, não deixe de congregar. Eu deixei para vocês o comunhão, oração e leitura. Aí você observa como que a gente tira Deus da jogada e coloca a nossa lei no lugar. A lei moral de Deus não é mais a cerca da nossa vida, é a nossa lei. Aí, quando a gente participa da nossa cegueira, do nosso endurecimento do pecado, quando reescrevemos a nossa história. A gente quer contar uma história diferente, enganando a nós mesmos. Ou ocultamos o nosso pecado, exibindo uma boa imagem pública. Isso aqui. Tem gente que conhece pessoas que queriam ter aquele pai, aquele marido, aquela pessoa na igreja, mas porque está tão distante.
E essas pessoas fazem questão de cuidar da imagem. Dentro de casa não tem problema não, mas por lá de fora, transferir a culpa para algo ou alguém, e isso é você participar da sua própria cegueira. Você não aceita a realidade. E aí você é a vítima. O problema não está no seu coração, está nos outros. Usamos a participação da religião formal em nossa defesa. Que isso, eu não sou pecador não, dou o dízimo, venho na igreja de vez em quando, estou lá, membresia da igreja, eu oro. Você não vê meu Instagram? Eu posto lá um versículo, eu posto o devocional. É a gente querendo mostrar para a nossa consciência que nós não somos aquilo que nós realmente somos. Dizemos a nós mesmos que nos sairemos melhor da próxima vez. Confundimos conhecimento bíblico e teológico com maturidade espiritual. Isso aqui acontece muito. Você conhece gente assim? Na internet está cheio de gente assim, que quer descobrir e reescrever a Bíblia e não tem maturidade espiritual nenhuma. Quando deixamos de sondar o nosso coração, eu e você precisamos de sondar o nosso coração. Por isso que aquela oração, Senhor, eu senti isso, é verdade, e você ser sincero diante de Deus. Ou então, Senhor, a oração de Davi, tu me sondas e me conheces, vê se há algo em mim, porque às vezes eu não percebo, eu sou cego para o meu pecado. Quando resistimos o confronto em amor feito por outros. Quando alguém vem em amor nos chamar a atenção e a gente não quer. Vou terminar aqui, faltam só 2 slides. Então, antes, exortem uns aos outros, todos os dias. É isso que a passagem vai dizer. E aí, isso nos torna humildes. A nossa cegueira espiritual e pessoal é tão grande que precisamos da intervenção e ajuda diária. Precisamos de instrumentos de visão em nossa vida. Precisamos dos olhos dos outros para que nos ajudem a ver aquilo que não conseguimos. Ao contrário e esse que é o problema do pecado. Porque o cego, ele sabe e ele tem certeza, convicção que ele é cego. Então, um cego que tem profunda consciência da sua cegueira. As pessoas espiritualmente cegas são cegas para a sua cegueira, que é a pior cegueira. Aquele que não enxerga, ele sabe que ele não enxerga. Agora, o cego espiritual, ele não está atento para a sua cegueira e ele acha que é bom. E aí é por isso, meus irmãos, que Deus colocou diante de mim e diante de você quem? Os outros. Exortem uns aos outros. Então, quando o pecado engana, ele nos engana sobre o seu engano. Podemos estar convencidos de que ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas isso não é verdade. Meu irmão, Deus colocou as pessoas perto de nós para que nós possamos ser os olhos dos outros, uns guiando os outros. Mas é porque você acha que você se conhece melhor do que todo mundo. Aí você fala assim, não, deixa eu te explicar. É porque, não. É porque você não entendeu. Não. Essa é a cegueira do pecado. Quando dizemos isso, meus irmãos, estamos nos preparando para resistir qualquer um que venha até nós e nos mostre algo sobre nós que nós ainda não enxergamos. E às vezes você ora e fala assim, Senhor, me mostra o que eu preciso melhorar. Aí você tem alguém do seu lado todo dia te avisando. Talvez não da melhor maneira, como deveria. E aí a gente não tem humildade para falar assim, me fala, sem conflito, me fala o que eu preciso de mudar, o que você vê em mim. Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente não precisa. Quem precisa é o outro. Você quer sentar o outro para falar as coisas que ele precisa de melhorar. Você, não. Então, o problema do pecado em nosso íntimo é que sempre haverá imprecisões problemáticas na visão que temos de nós mesmos. É por isso que Deus proveu graciosamente as intervenções do corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos de crentes maduros espiritualmente para apontar o caminho para nós. Mas por que isso não acontece constantemente na igreja?
É porque nós não aceitamos. Porque se alguém for te exortar, você vem com 3, 4 pedras na mão, você é o dono da razão, e a pessoa que está errada. E aí a pessoa, para não arrumar confusão, evita. Então o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, desesperadamente doente. Quem pode entender? Meus irmãos, entendam isso. O problema está no seu coração. Seu problema não é o dinheiro ou falta dele, né? Não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é a cultura, não é o trabalho, não é o governo, não é a doença. Não. Seu maior problema habita dentro de você. É seu pecado remanescente com o seu poder de enganar. É a sua consciência que às vezes tenta te convencer de que o caminho que você está trilhando está certo. E quando todo mundo está dizendo. Então, observa. Cuidado, meus irmãos. E aí você começa a fazer o que é mal. Aí você começa a convencer sua consciência do que o que é mal não é mal. Aí você começa a caminhar a incredulidade. Aí você começa a se convencer mais ainda. E aí seu coração começa a ficar enganado com relação àquilo. É por isso que igrejas onde prega a Bíblia são vazias. Meu irmão, imagina, o camarada vem na igreja de 15 em 15 dias. Ele chega aqui, ele toma uma porrada. Padrão Mike Tyson, auge da carreira. Aí ele não vai dar mais uma chance. Chega lá, pum! Ele não vem mais. Aí ele vem só de vez em quando. Por quê? Porque ele anda numa incredulidade tamanha que quando ele é confrontado com a palavra, ele corre dela. É isso que a gente faz. E aí a gente vai vivendo uma vida de coração endurecido pelo engano do nosso pecado, que é um poder de enganar a nós mesmos. Mas Cristo deixou para nós o remédio. Sua palavra reveladora, seu espírito que convence e ajuda das pessoas, que é o instrumento da visão. Então lembra, como é que a gente muda as pessoas? A gente não muda as pessoas. Quem muda é Deus. Aí ele colocou os instrumentos, a palavra, o seu espírito que convence e a igreja. Então abra o seu coração às provisões graciosas de Deus para ter uma defesa contra o poder do pecado. Meus irmãos, tem muita coisa ainda, muito slide, mas depois a gente vê isso aí. O fato é que o problema do pecado está dentro de você. E o problema do pecado é que ele te engana, me engana, a ponto de nós acharmos que o problema está sempre nos outros e não em nós mesmos. É por isso que o nosso coração é orgulhoso. E nós não gostamos de ser chamado a atenção. Por que as pessoas não buscam mais aconselhamento bíblico? Não buscam aconselhamento pastoral da igreja? É porque as suas consciências querem trilhar o caminho do engano. Porque se você buscar alguém moralmente e espiritualmente maduro, talvez você vai vir querendo um abraço e você vai ser confrontado. E ninguém gosta de confronto, porque confronto exige de nós mudança. Porque o confronto tira o problema do outro e coloca na nossa mão. Porque às vezes a gente quer apresentar uma coisa feia nos outros, na circunstância. E o problema muitas vezes está em nós mesmos. Então que eu e você possamos entender a doutrina do pecado de maneira tal que nós comecemos a olhar para nós como agente e instrumento de Deus. Nós somos enganados pelo pecado. Constantemente. Nós somos confundidos constantemente. E o problema está onde? No nosso coração. Vamos ficar de pé?